Olá, Andreia. Olá, professora Luísa, está boa? Tudo bem? Venho a ouvir hoje. Ok. Ouvir e comentar, Sim, eu vou comentar, tu cá eu. não é? Ótimo, é isso que quero. Ainda não voltei ao meu, mas conto voltar e aí inundo-a com outras dúvidas. Pronto. Ok. Porque cola. Vai colar os dedos. Vá. A gente depois já lava. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Olá. Não sei quem diz boa tarde. Boa tarde. Nós respondemos no geral. Boa tarde. Estava aqui a tentar pôr um novo tópico para o fórum. Boa noite. Acho que consegui. Sobre podcast. Anabela, olá, boa noite. Boa noite. Quer ser a primeira hoje que não Quero. tem oportunidade da outra vez? Sim, até porque estou com uma crise de coluna daquelas que não me dá muito jeito de estar muito tempo sentada. Então, força. Agradeço. Vou só pôr aqui pedir a participação. Já está exato para autorizada. partilhar. Consigo abrir isto? Helena, acho que se juntou à reunião antes da hora, não foi? Sim, enganei-me. Era às 19 e eu pensei que era às 18, mas eu depois percebi, fui ver os meus apontamentos e vi que era efetivamente às 19. Ok, eu depois também não lhe disse mais nada porque pensei, ela vai perceber e depois vai perceber. Sim, fui ver os apontamentos. Eu não recebi nada, não recebi o acesso à Moodle. Não? Não, eu contactei os serviços académicos por mail, contactei aquele professor que está incumbido da questão da Moodle. A professora responsável por esta pós-graduação também acho que enviou algum mail nesse sentido e não recebi nenhum feedback, por isso eu não tenho acesso a nada daquilo que foi partilhado até agora. O mesmo também me acontece a mim. Pois, nós devemos estar na mesma situação, não é? Isso é que é lamentável. Os calores são assim. Nós estamos efetivamente... Espero que amanhã a situação já esteja resolvida. Eu contava ter... Mas olha, deixa-me só interromper. Eu faço a mesma coisa que fiz com a Silvana. Se vocês quiserem não interagir, mas espreitar, não é? Eu dou o meu login e vocês espreitam e tiram os documentos e por aí fora. Eu fiz a mesma coisa com a Silvana no início da formação, que ela também não conseguia, e farei também por outro. Portanto, obrigada, Andréia. se veem que entretanto não fica resolvido, se não ficar resolvido, eu digo-te obrigada, Andréia. Não dá para interagirem, não é no meu nome, a não ser que digam coisas boas e escrevam coisas interessantes. Não, obviamente que não. Mas podem tirar os documentos, pronto. Mas eu penso que esta semana deve estar resolvido. Obrigado. Pois, eu provavelmente. Também enviaste um mail, foi isso, Bruno? Sim, o professor Eduardo mandou um mail hoje de manhã. Eu mandei ontem, mandei hoje para os serviços académicos, falei com eles telefonicamente, pronto, fiz uma série de contactos, mas efetivamente não disseram que ia ser regularizada a situação ainda durante o dia de hoje, mas não foi, até agora não tive qualquer feedback. Tentei entrar também na plataforma no final da tarde e não consegui, por isso... Vamos ver se isto melhora então. Sim, porque compromete, por exemplo, para esta situação, não é? Eu contava ter acesso à grelha, não é? A uma série de indicações que não tive, por isso aquilo que fiz foi baseando-me naquilo que vi e ouvi no sábado, mas que não estará certamente com maior rigor científico, não é? Era mesmo importante, se não conseguirem, entretanto, aceder até amanhã, eu diria, aproveitarem aqui a boa vontade da Andreia e acederem com as credenciais dela.
Pronto, nós Mas teremos também aulas podem em janeiro, não é? sempre, Nós podem, teremos aulas. desculpa, Diz, eu estava a Andréia, dizer desculpa. que podem sempre, nós temos aquele grupo no WhatsApp Uhum. que serve exatamente para partilhar caso alguém não consiga aceder ou não conseguimos ter o documento ou que alguém ande um bocadinho perdido com as Eu coisas. ontem fiz isso, Andréia, não sei se te apercebeste, eu disse que não Não, estava a conseguir confesso que não me... aceder. Sim, eu respondi, não foi? Qualquer Respondeste, para limpar os cookies e tudo, não exatamente, eu foi? fiz isso, já tinha feito previamente, mas fiz Mas podias novamente, ter alterei pedido as a funções. tabela que nós enviávamos, uma de nós Ok. enviava a tabela que fizemos, que servia, ou é mesmo a tabela que a professora Luísa pôs lá. Uhum. E vamos Não, de qualquer maneira eu percebi. Eu também estive há algum tempo sem acesso. Eu também não entrei no início da pós-graduação, também entrei uma semana ou 2 mais tarde e também estive uns dias sem acesso depois de me enviarem os dados. Só passado para aí, se calhar para aí uma semanita é que consegui entrar. Portanto, Pois, entretanto, então não é Não é caso atípico, único. não é atípico, ok, está bem, obrigada pela vossa colaboração. Anabela, está pronta? Estou com Quase, ok. freeze. Tenho muita gente em freeze, não sei se é da minha net, se é da vossa. A minha está ok, por enquanto. Quando quiser dar autorização para... Já dei. Já deu? Uhum. Vou tentar. Vamos ver. Conseguem ver? Sim, senhora. Pronto. Ora bem, depois das dicas todas, era importante eu perceber que realmente o meu tema era assim um bocadinho extensivo demais. E então centrei-me aqui. Como tema, acabei por definir que me importava saber, nesta coisa de contar histórias entre avós e netos, aquilo que me importa perceber é quem é que conta a quem. Isto partindo de um pressuposto que os avós tradicionalmente contavam histórias aos netos, não era? Aquela figura que nós temos do avô ou da avó a contar histórias. Hoje sabemos que os avós trabalham até mais tarde e têm uma vida ativa muito mais longa em termos de idade, não é? Como é que surge aqui tempo para contar as histórias? Como é que isto acontece efetivamente? E então proponho, através de inquéritos, do inquérito por questionário, saber quem é que conta essa história, nesta dupla, entrevistar portanto, os participantes e perceber como é que acontece esta partilha. Numa segunda fase, fazer uma observação direta assistindo ao próprio ato do contar a história dessas duplas, eventualmente até participar eu, portanto eu pus ali uma observação participante com uns pontinhos de interrogação, porque poderá ser interessante isso acontecer. Portanto, como já perceberam, os participantes vão ser duplas de avós e netos, que têm já estes momentos de partilha reconhecidamente nas suas rotinas, e eu tenho conhecimento que há miúdos hoje que são eles a contar histórias aos avós, porque acham isso interessante. Depois daqui aferir, portanto, tipificar as histórias, se são tradicionais, se são literárias, tipificar o momento, se há uma leitura através do livro ou de um texto, ou se há um conto oral, e aferir sobre estes hábitos de interação que as histórias vieram, ou que acabam por trazer ao seio, ao conceito de família atual, não é? Uhum. O tipo de análise que farei será a estatística, portanto, tendo em conta a amostra, e a análise de conteúdo que resulta da observação depois do ato de contar a história em si, que poderá ter também aqui alguma análise paralela a ser feita. E quem são estes avós e netos? Estes avós e netos são... os avós são os elementos de um grupo com quem eu trabalho na Universidade Intergeracional do Concelho de Almada, portanto, que está sediada na Charneca de Caparica, portanto, há um grupo de 40 pessoas, que dessas 40 haverá alguns disponíveis para participar neste estudo, porque por hábito estes netos também já participam noutras atividades com os avós, e portanto será dentro desse grupo que farei este estudo.
Ok, ótimo. E quantos é que consegue, acha que consegue? Quantos participantes? Há várias duplas, com toda a certeza, neste momento, porque isto foi apenas criado em termos conceptual, portanto não há ainda uma ideia de irmos para o terreno, mas há a partida já interessados pelo menos 10 duplas. Ótimo, já é muito bom. Ok, ótimo. E aqui o que é que quer dizer com aferir sobre novos hábitos de interação com as histórias? Partindo do mesmo pressuposto, portanto, se no passado era o avô que contava a história ao neto, e havendo esta nova situação que surge em que realmente o neto chega da escola muito entusiasmado com uma história que aprendeu, ou que leu, ou que ouviu, novo hábito, em vez de ser só o avô contar ao neto, se realmente os netos trazem para o cenário atual, esta nova forma de contar histórias, portanto o inverso, o neto a contar a história ao avô. Verificar se realmente isto é uma constante, se acontece com alguma regularidade ou se é só um caso pontual. Então, Anabela, eu ia sugerir o seguinte, talvez colocar aqui, identificar hábitos de interação com as histórias. Eu de repente deixei de ouvir, não se importa repetir, por favor. Eu ia sugerir colocar aqui como objetivo, identificar hábitos de interação com as histórias. Aqui, no quadro Não, neste aqui, no aferir, onde tem aferir novos, porque de facto não sabe exatamente o que é que vai encontrar. E portanto, se colocar, identificar hábitos de interação com as histórias, depois tipifica esses hábitos. Sejam eles aqueles que já são conhecidos, sejam outros. Ok, ótimo. O que é que acha? Sim, já vou alterar depois. Sim, obrigado. É capaz de ser afunilada então a informação e muito mais indo de encontro àquilo que eu quero saber efetivamente. Porque depois o que tem que fazer, com certeza, é de acordo com a sua literatura, não é? De suporte ao projeto, claro, vai identificar esses hábitos, muitos deles ou alguns já estarão descritos na literatura e outros possivelmente não, os tais novos, não é? Ok. Sim. E comentários para a Anabela? Questões? Olá, Gabriel. Gabriel também se juntou a nós. Carmen. Olá. Olá, Gabriel. Olá, boa noite. Está tudo bem? Sim, tudo certo aqui. Ninguém tem comentários, questões para a Anabela? Anabela, eu não percebi só se tu vais fazer isto em atividades concretas ou vais tentar perceber, ou melhor, vais tentar projetar isto em vários tipos de atividade. Ou seja, se são horas do conto, ou melhor, são encontros com horas do conto, ou pode ser em casa, pode ser em várias atividades. Pronto, se calhar fui eu que não percebi bem. Não, é natural que eu não tenha explicado. Isto está afeto à atividade que eles já fazem semanalmente, onde trabalhamos as letras das músicas como história. Não sei se me estão a ouvir, porque eu estou sem sinal. Estamos a ouvir bem. Ok. E, portanto, em cada canção que trabalhamos, em cada música que trabalhamos, eles utilizam a base da canção, portanto, a letra, como uma história. Isto já é habitual fazerem. E é habitual levarem os netos para estas atividades e fazerem em conjunto com eles. Portanto, partindo desta atividade que já é rotina na vida deles, em vez de pegarmos numa canção, numa música, pegamos então numa história, passamos a fazer isto com histórias à escolha deles, e aí isto é um dos objetivos, perceber que tipo de histórias é que acontecem entre família, não é? Entre avós e netos, havendo este hábito, porque há pessoas que assumidamente já o fazem, e portanto eu parti deste conhecimento, como é que
Agora é que não conseguimos ouvir. Foi-se. Ficou a Anabela ou foi embora? E foi mesmo. Desapareceu mesmo. Ai, ai. Então, eu estava aqui a tentar pôr uma coisa no bate-papo, como sugestão. Onde é que está o meu bate-papo? Como título. Peço desculpa, caiu mesmo a ligação. Embora, já cá está outra vez. Já. Então já começamos a perceber o contexto, que eu acho que era isso, essa a questão da Andreia, não é? Nós percebemos o contexto em que estas interações se vão dar. Portanto, será numa sala onde habitualmente trabalhamos, e onde já acontecem outro tipo de partilhas, mas não com histórias, e que faremos de propósito estas partilhas com histórias. Eu lancei aqui uma coisa para o bate-papo. Sim. E não sei se viu, que era uma proposta para o título ficar um bocadinho mais curto, e para dar aqui uma troca e colocar avós ou netos. Como um sinal muito frágil hoje. Vocês conseguiram ver o meu bate-papo? Sim, avós e netos, quem conta quem? Mas quando tem uma tela partilhada não se consegue ver. Não se consegue ver, é isso. Não, mas carreguem lá em cima que ele abre. Já vi, bate-papo, já vi. Tive outra dúvida, Anabela. Aqui, tu dizes, sim, desculpa, quem tu conta as dizes histórias aqui a quem? o papel de contador de histórias na atualidade. Tu queres fazer alguma introdução de um contexto concreto? Porque isto leva-me sempre penso sempre que ela vai fazer também uma abordagem histórica versus a atualidade. Sim. Não sei se é de facto isso que tu queres. Mas entretanto alguma informação já me chegou e portanto eu já sei que há casos onde efetivamente existe um papel invertido, não é o avô que conta, mas é o neto, e o avô delicia-se com as histórias do neto, e é daqui que vinha aquela ideia de muito mais lá do grau de satisfação, e que eu depois pus de parte, porque efetivamente não iria ser muito fácil de chegar lá. Não, mas eu acho que assim está um projeto execuível, quer dizer, está bastante focado e percebe-se perfeitamente aquilo que procura estudar. Ok. Então podemos passar para outra pessoa. Não sei quem é que gostaria mais de partilhar. A Andreia diz que hoje só está a ouvir e a comentar. Posso ser eu? Eu já partilhei, não é? Já partilhei. Exato. A Andreia dá boas dicas, deixa ficar aí. Foi o que eu disse logo no início, nós queremos é que ela faça comentários. Andreia, deixa de estar aí. Não posso ficar muito tempo, mas aquilo que eu acho que se me ajudaram, eu também fazia sentido cá estar para dar outra visão, não é? Claro que sim. Posso ser eu? Sim, senhora, força. Então vou enquadrar um bocadinho a minha problemática, porque ainda estou aqui um bocadinho às aranhas com a Grega. Então, enquanto educadora de infância, nós temos um projeto das bibliotecas que se intitula A Leitura Vai e Vem. Em que é que consiste? As crianças vão à biblioteca, escolher um livro entre uns quantos que já estão à disposição, escolhidos pela professora bibliotecária, e levam para casa num saquinho e está 15 dias em casa. A ideia, na altura, ao princípio, era acompanhado com uma folhinha branca de registro para a criança desenhar o que tinha sentido ao ouvir a história ou o que quiser. O que é que eu reparei, e já há uns anos para cá, que nos agrupamentos que eu tenho passado, esta atividade tem-se mantido. Para além de o desenho ter vindo com rabiscos e desenhos dos irmãos, dos pais, dos avós, de quem estava perto, as crianças também têm trazido que não ouviram a história, que não leram, que o pai não teve tempo, que a mãe não sabe, que o livro ficou no carro,
Portanto, tenho reparado ao longo do tempo que cada vez menos esta atividade é feita em contexto familiar. Então, a minha problemática é: momentos de leitura em família estarão em vias de extinção? Vou partilhar, dá-me autorização, professora, para partilhar aqui? Quando dou autorização, acho que dou para todos. Portanto... Ah, é? Então vou tentar aqui partilhar, deixa-me lá ver como é que eu faço isto. Ou seja, eu pretendo saber se realmente estes momentos de leitura em família estão, o porquê de cada vez menos acontecerem. Poderia fazer em contexto, na minha prática letiva, não é? Em contexto laboral, onde tenho 25 famílias com filhos em idades pré-escolar, dos 3 aos 6 anos, em questionário, não é? A minha técnica de recolha de dados seria questionário. Depois aqui na parte da entrevista também acho que seria importante, mas se calhar poderia ir para outra amostra, porque, por exemplo, os avós que eu também possa ter contacto, e pais, e quando eu digo pais e mães é porque há famílias monoparentais e com fins de semana partilhados e não posso não considerar família ser pais e mães em monoparentais. Aqui nos objetivos, professora, eu tenho aqui 2 distintos que se calhar requerem trabalhos diferentes. Primeiro gostaria de perceber efetivamente porque é que cada vez menos se lêem histórias, e isso eu percebo que existe. Cada vez mais as crianças trazem a notícia de que não leram, que também não teve tempo, que o livro ficou dentro do carro, que estava na casa do pai, depois foi para a casa da mãe. Pronto, não leram, efetivamente, ou não ouviram histórias. Por outro lado, também gostava de perceber, enquanto educadora, o que é que eu posso fazer para fomentar esta atividade e para incentivar. Percebo. Agora, se calhar aqui o meu quadro está um bocadinho pobre ou algo desconfuso, preciso também de ajuda. Eu diria o seguinte, do ponto de vista da investigação, seria melhor partir do pressuposto que ainda não conhece bem essa realidade, ou seja, a Sara tem essa intuição, essa ideia de que de facto cada vez se lê menos. Ok. Mas só consegue de facto aferir isso depois de, portanto, à partida, não vai partir já de uma pré-conceção sobre aquilo que vai encontrar. Percebe o que eu quero dizer? Tem um feeling. Exato, tem. E quer confirmar ou não esse feeling. Ok. Então, eu, se calhar, reformularia o objetivo para algo como perceber ou compreender a frequência com que se lêem histórias em contexto familiar, por exemplo. Porque assim não vai partir de uma ideia pré-concebida, sem ter realmente dados para a confirmar ou não. O próprio título também não está nesse sentido. Exatamente. Eu acho até que tu concluis logo que estão a diminuir, mas mais do que isso, estão a diminuir com este tipo de atividade. Não é com outro tipo de atividades, se calhar. Eu não sei se o livro que eles levam poderá ser apelativo ou não, mas também não sei se eles leem outros livros. Exatamente. Ou seja, não podes dizer que os momentos de leitura em família estão em vias de extinção. Podem estar em vias de extinção para este tipo de atividade. É isso que tu queres medir, não é? Sim. Quer dizer, até podes perceber quais são as dificuldades para que isto esteja a decair, nomeadamente se é o tipo de embalagem, se é por causa do tipo de famílias, como estavas a dizer, monoparentais ou de pais separados, às vezes fica no carro de um e depois não leva para a casa do outro, pronto. Ou seja, se há aí fatores que levam à não leitura. Mas, Sara, tu queres colocar essa questão, a tua dúvida é só relativamente à atividade do vai-vem?
Não, É não. mais abrangente, Não. não é? Eu consegui ter esta perspectiva por causa desta atividade. Claro, Esta esta foi atividade, um indicador, não é? Que te exatamente. deu a entender que provavelmente. Porque depois não é? acaba por haver diálogo. Então, mas a mãe não leu a história. Não, a mãe não tem tempo. Então, mas a mãe não lê outras histórias. Uns dizem que sim, outros dizem que não, mas quase. Se calhar não faz tanto, isto, a minha opinião, se calhar não faz tanto sentido falar, evidenciar muito esta questão do vai-vem, não é? Não, eu só evidenciei por ter sido aí o meu ponto de partida, pois, de ter feito o clique. Foi isso que lá está, foi o indicador. Olha, mas eu percebi que era esse a tua base de exploração, o vai e vem. Não percebi que era no todo, percebi que era através dessa atividade. É que me fez o clique a perceber que havia pouca leitura familiar, em contexto familiar. Olha, a mim falta-me aqui a criança. Tu dizes que vais fazer inquéritos por questionários à família, não é? Portanto, pai, mãe, avô, etc., irmão. Mas falta aqui, o teu foco, que é o leitor principal, diria eu, ou pelo menos direcionado, que é a criança. E não tens aqui nada, diria eu. Não, mas o inquérito é à família com filhos em idade pré-escolar. Eles são muito pequenos, tu não podes fazer inquéritos por questionários. Não, mas podes fazer uma entrevista, podes conversar, podes. E há outros. Achas que aqui nos participantes e na amostra eu também punha as crianças? Não, se calhar inquéritos por questionário, ou então tens que arranjar aquela questão mais simbólica, não é? Se fiz, não fiz, gosto, não gosto. A cruzinha no quadro Não é? Os smiles, exatamente, pronto. Há muitas formas de fazer o questionário às crianças. Sim. Não é escrito. Podes eu achei que fazia falta aqui tu ires também. Uma coisa é a opinião dos pais, outra coisa é aquilo que a criança percebe e afere, não é? E se tu queres o contexto de família não é só os adultos, é família. Exatamente, eu sugeri os irmãos mais velhos, por exemplo, que com em casa funcionava muito bem. Os irmãos mais velhos lerem para os mais novos. E se calhar vai encontrar. Isso acho que não funciona, Anabel. Desculpa. Acho que isso não funciona. Funciona, aliás, o Francisco começou a ler aos 3 anos. No meu caso funcionou. As irmãs estimulavam muito a leitura e ele com 3 anos começou a juntar as primeiras frases, quer dizer, foi assim assustador até, porque ver uma criança com 3 anos começar a ler foi algo até que inquietou a escola. Portanto, no meu caso eu posso dizer que é uma experiência que funcionou. E também queres medir, ou melhor, queres saber quais são os contextos em que eles mantêm a leitura, ou isso não interessa? Aqui não interessava muito, aqui eu só queria perceber o porquê de não haver leitura familiar, ou de mas estar a diminuir. Se tu souberes aquilo que há e aquilo que não há, podes tirar algumas conclusões disso, não sei. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo do teu vai e vem. Se calhar o vai e vem não funciona por uma série de motivos, mas eles continuam a ir à biblioteca municipal buscar livros todas as semanas, ou continuam a fazer leitura todos os dias antes da criança ir para a cama. Mas é o teu entre aspas, atenção, é o vai e vem que não funciona. Pronto. Ou seja, se tu conseguires perceber se é uma questão de atividades ou não, pode ser que também percebas se há momentos de leitura e porque é que uns funcionam e outros não funcionam. Sara, também pode ser interessante verificar, se fizeres questionário às crianças, não é? Se as crianças de certa forma participarem de uma ou de outra forma, a incongruência de certeza que vais encontrar em algumas respostas e analisar essa questão, não é? Porque de certeza que crianças vão dizer uma coisa e pais dessa mesma criança vão dizer outra. Não quer dizer que seja assim todo, mas eu ia dizer também que é importante ter a perspectiva das crianças. Há uma técnica que agora se costuma utilizar, que se torna bastante produtiva, que é fazer uns grupos de focos, os chamados focus groups, em que se põe 6 ou 7 ou 8 crianças juntas
a falar sobre esta temática. Então, o que é que vocês acham sobre este programa do Vai Vem? Como é que acontece lá em casa? E eles falam uns com os outros e até dão ideias uns aos outros, e aí capta-se muito desta dinâmica do que é que acontece no meio familiar. Porque há um que diz, ai, pois a minha mãe não tem tempo, e o outro diz, pois a minha mãe também diz que não tem tempo. Depois o outro diz, não, mas eu leio depois quando vou para o pai. Eu leio. Quer dizer, começam a falar uns com os outros, começam-se a descobrir muito mais sobre esta temática. E isso é interessante também fazer neste tipo de projeto, pode ser interessante. E aí será portanto, é uma espécie de uma entrevista, só que é uma entrevista coletiva. Então aqui posso pôr crianças, aqui na parte da entrevista. Sim. Nós podemos ser considerados um focus group, professora. Vocês podem ser considerados. Agora estava aqui a pensar que a entrevista com os crescidos é bem mais complicada, porque estão sempre à pressa, nunca têm a vagar, e se há as coisas simples, como às vezes assinar um papelinho que vai para casa com uma informação e eles não fazem o retorno à escola, imagina convocar os pais, as mães e os Anabela, mas isto é um projeto, nós estamos sempre a esquecer-nos disto. Está bem, tens razão. Eu hoje estou doente, desculpa lá. Isto é um projeto, é só o projeto. Depois se ela quiser tirar do papel... Claro. Facilita ser só o projeto, porque se tivéssemos de tirar conclusões da prática era mais difícil. Eu também já percebi, por vários agrupamentos que tenho passado e várias áreas, não é? Neste momento eu estou em Queluz. Tenho uma experiência totalmente diferente, como há 2 anos estive em Loures. Não é? A população é diferente e estas atividades têm uma projeção diferente e conforme até as áreas de residência, não é? Outra coisa que também podes medir, diria eu, na parte quantitativa, era realmente as atividades, que é, se tu tens uma atividade como o Vai Vem, podes medir quantas famílias, mesmo que eles não leiam, mas que estão atentas e no projeto, ou seja, já também é um fator de preferência, porque diria eu que se a família ou a criança leva ao livro, já existe uma vontade de criar momento de leitura. Já houve um consentimento para esta atividade, não é? Pronto, isso também é interessante medir, não é? Nos métodos quantitativos. Só tive um pai que não quis, uma quis. família que não quis, sim. Mas esse tipo de atividades pode servir para medir quantitativamente estes momentos, ou pelo menos a predisposição para os momentos de leitura. Eu pus aqui este título, isto é só para fazermos aqui um brainstorm. Ajude-me. Que inclui também preferências, exatamente também para tentar perceber se os livros que são propostos são livros que são apelativos tanto para as crianças como para os pais. Nós também não temos a certeza de estar sempre a propor as melhores opções, até pode ser que noutros momentos eles tenham outros livros que gostem mais, não é? Por isso é que eu pus aqui preferências e não sei se vale a pena entrar por aí ou não. Pareceu-me que ficava bem no título, mas também não pode não ser um foco do seu trabalho. E ficava como? Eu pus aqui no bate-papo. Não vi, professora, desculpe. Pois eu tenho a tela partilhada, não consigo. Lá em cima deve conseguir abrir o bate-papo, mesmo com a tela partilhada. Já estou a ver, Espera aí. Não me aparece, só aparece participantes. Não me aparece o bate-papo. Mexe o rato e aparece uma barra cá em baixo. A minha aparece-me em cima, mas a mim também apareceu em cima. Só diz ativar, interromper, participantes, pausa, anotar. Onde ativas e desativas o micro? Não tem eu acho que é porque ela entrou pelo link. Não tens a aplicação do Zoom, pois não? Tenho a aplicação do Zoom, mas entrei pelo link, sim. Pois, então é por causa disso. Eu vou tirar aqui a tela, se calhar. Não deve ser por causa disso. Não, que eu há bocado consegui ver, Sara.
Em cima, Conseguiste? na barra que diz você está visualizando, ou Sim. tem a tela compartilhada, ao lado tem uma barrazinha com opções. Sim. Eu também entrei no link como tu e consegui ver. Bate-papo, está aqui, já vi. Momentos de leitura em família, contextos, preferências e frequência. Abrange um bocadinho mais do que eu estava à espera. Mas isto é para... estava à espera. É que como a discussão foi mais no sentido de tentar perceber se havia outros momentos para além do vai-vem, por isso é que eu incluí. Faz sentido. Mas isso agora tem que ver se faz sentido para si ou não. Sara, não sei se me permites. Sim, claro. Olha, tu tens um objetivo que é fomentar a leitura em contexto familiar. O que é que tu queres? Não queres encontrar pistas ou soluções como fomentar a leitura em contexto familiar? Eu queria ser veículo, enquanto educadora, de arranjar alguma atividade sem ser o vai e vem, não é? Encontrar atividades de leitura para fomentar encontrar atividades para fomentar a leitura em contexto familiar, não? Não é mais preciso? Percebes que eu dizer? Porque fomentar a leitura em contexto familiar é muito abrangente. Olha, desculpa-me a intervenção, que eu sou uma novata nisto, não é? Mas já desculpa nada, por amor de Deus. Mas eu é que agradeço. Mais, não é? Porque é isso que tu queres, é encontrar formas de fomentar a leitura em contexto familiar. Não sei, alguma coisa, não é? Encontrar formas, formatos ou atividades para fomentar a leitura em contexto familiar. Atividades. Assim? Por exemplo, não sei, a professora Luísa é que sabe, não é? Mas, exato, parece-me que sim, quer dizer que... Eu gostava de ter um papel ativo depois de se calhar perceber e de... isso também vai condicionar a tua prática futura, não é? O objetivo é esse. Exatamente. Claro. Depois de perceber realmente o que é que se passa, não é? Quais são as preferências, a frequência, o contexto, isso tudo, fazer algo para combater. Até pode colocar, em vez de encontrar, pode colocar propor. Porque vai ser com base naquilo que vai descobrir que depois vai encontrar formas de propor atividades para fomentar a leitura. Exato. Pronto, professora, tem pernas para andar? Acho que sim. Portanto, aqui temos análise de conteúdo dos livros. Esta análise de conteúdo dos livros, qual é o objetivo desta fonte documental aqui? Aqui é porque com certeza que já há muita coisa sobre isto, não é? Sobre até a importância das histórias no desenvolvimento da criança, pegar por... Mas isso é mais uma revisão da literatura que estamos a falar, não é, Sara? Sim. Aqui na parte da análise de dados, portanto, os objetivos têm que corresponder à sua questão de partida e têm que estar de acordo com a técnica de recolha de dados. E como pôs ali fonte documental e depois pôs livros, eu pensava que queria dizer algo como ir a ver quais são os livros que são propostos, porque esta atividade, por exemplo, é baseada naquelas listas do PNL que sugerem por faixa etária os livros que se devem recomendar? Ou... Nem sempre, infelizmente nem sempre, porque as bibliotecas às vezes também não estão recheadas desses... Olha, deixa-me só dar-te um parênteses, Sara. Nem André. todos os livros do PNL são bons, nem todos os livros fora do PNL são maus. Está bem? Portanto, esse infelizmente, é só uma opinião minha, esse infelizmente acho que não cabe nessa tua análise. Não, quando eu digo infelizmente, André, é que às vezes também é a escassez dos livros. Livros, não é? Porque temos que ter muitos livros para fazer uma atividade destas, porque não é só a minha sala. Pois é. Entendes? E agora falo só da minha experiência enquanto educadora e da função pública, quando vem aquelas verbas, e acho que alguém já falou sobre isso, foi a Anabela, numa questão de querer oferecer, não era, Anabela? Ou dizias no sábado que tinhas uma verba e querias... Portanto, eu também me debato um bocadinho às vezes com os meus colegas, quando vêm as verbas do Ministério e eu quero comprar livros, quase que ninguém quer.
Querem comprar material didático para a matemática, para outros conteúdos programáticos e acabamos sempre por o livro não ser objeto de compra. E então também há a escassez dos livros, não temos tantos assim para as crianças também poderem escolher. Portanto, para a minha sala vão 25 e só temos 25. Oh, Sara, posso só perguntar uma coisa? Claro. Eu fiquei aqui numa dúvida. Tu, a partir daqui, queres desistir do teu projeto Vai-Vem ou quererias melhorá-lo? Porque a mim pareceu-me que são duas situações diferentes, ou seja... Não, o projeto não é meu, o projeto é de agrupamento, eu tenho que o fazer na minha sala. Pronto, é uma coisa que nos impõem, entendes? Eu é que, através desse projeto, é que percebi que já não está a funcionar. Que não havia leitura em casa, que pelo menos nesta realidade onde eu estou, que há pouca leitura em casa, os livros não são lidos nem ouvidos. E será que, apesar de não serem os recursos ideais, mas quem sabe até para no futuro pressionar de certa forma a virem, por exemplo, mais livros, se estudasses mesmo só esse projeto no sentido de perceber porque é que as pessoas não aderem tanto, que dificuldades é que elas têm, será que não ia ajudar a fomentar esses tais momentos de leitura? Por exemplo... Mas eu também queria perceber, e agora com o clique da Andreia, queria perceber se há leitura para além disto, para além deste projeto, porque pode haver. Pois pode haver, isso é verdade. Não é? Sara, eu diria que se na sua parte dos objetivos colocasse algo que tem a ver com as preferências de leitura, depois uma análise com os livros da fonte documental poderia ser uma análise temática. Que tipo de livros é que são incluídos neste vai-vem? Independentemente deles serem os recomendados pelo PNL ou não. Sim. Portanto, e aí também é interessante, porque ao tentar perceber quais são as preferências das crianças, por exemplo, até pode ser que esses livros, que depois fazem esse levantamento desses livros, nem sequer estão de acordo com as preferências das crianças. Pois. Ou estão parcialmente, não estão, não é? Não há aqui um alinhamento. Por isso é que eu achei que esta parte da fonte documental pode ser interessante por isso, porque faz um levantamento temático e pode ser de alguma forma também depois relacionado com os dados que recolhe através das entrevistas às crianças e às famílias. Portanto, aqui seria um pouco identificar a temática dos livros como objetivo, não é? E aí já estava na última coluna, não é? Sim, mas iria para a fonte documental, iria para aqui. Exatamente. Dos livros escolhidos. Uhum. Ou determinar quais os livros que merecem a preferência dos miúdos, não é? Não sei, determinar, definir quais são os livros que são alvo da preferência das crianças, não sei, Sara. E aí seria para a coluna do meio, não é? Exatamente, para a entrevista, não é? Uhum. Tu vais tentar ver isso junto dos pais, das mães, dos avós, das crianças, não é? Uhum. Sim, seria identificar as tais preferências, não é? Sim, exatamente, identificar as preferências de leitura, Sara. E aí punhas esse objetivo no meio. Mas este primeiro, perceber as preferências. Não, no meio, sim. Tens a entrevista, não é? Tens pais, avós, crianças, e em baixo colocarias esse objetivo. Das preferências, as preferências de leitura. Exatamente. Determinar ou definir, identificar. Identificar, talvez. Agora, aqui uma outra questão interessante, que é a seguinte. Nesta sua coluna, que tem da parte quantitativa dos inquéritos do questionário,
quando colocamos aqui propor atividades para fomentar a leitura em contexto familiar, isto faz sentido se no seu inquérito por questionário colocar questões aos inquiridos sobre atividades. Exato, não é? Sim. É isso. Para depois propor com base nos dados que vai recolher. Sim. Ok. Pronto, está quase feito, Sara. Já está. Otimismo, otimismo, sim. Vamos ser otimistas. Está melhor do que Está antes. melhor. Era essa a ideia, está Olha, melhor. e é interessante, Sara, é interessante. Acho que é muito interessante. Também acho. Ok. Professora Luísa, eu vou pedir desculpa, mas está a ser difícil de estar aqui. Passo a bola. Está bem, Anabela. Bem, obrigada e desculpem. As melhoras, Todas, obrigada. Obrigada. Então, já temos a Sara, que participou. Ok, obrigada. Já temos Anabela. E agora, quem é que gostaria? Eu posso. Eu agora. Pode ser eu. Esse eu é a... Eu sou a Lana, mas não sei mais quem falou. Alguém falou também. Tinha falado também eu, Adina. Eu tenho que tirar isto. Acho que o meu é um bocado idêntico ao da Sara, por isso é que eu tinha... Quer dizer, acho que, na minha ótica, acho que é parecido com o da Sara. Ok, então se a Lana não se importa, vai a Dina a seguir, pode ser? Claro que pode, claro. Espera aí que agora tenho que tirar isto daqui. Vocês têm que ter paciência que eu não sou muito boa nisto. Também não. Então agora ajudem-me lá. Agora tenho que tirar. Se calhar na cruz. Pois, mas o ela X não me para aparece. fechar. Esperem lá, porque está por causa disto aqui, acho eu. Grava as alterações. Hã? Onde está vermelho? Guarda. Pronto. Agora amanhã pode. Agora espera aí. Olha a minha vida. Não é que isto com a tela, depois não me aparece aqui como aparecia. Eu não posso ajudar, que eu também não sei. Não. E sair, não. Você está compartilhando a tela. Sair. Desculpa. Já está? Já está? Não. Ela fechou o documento, eu pensei que assim. Já. Já está. Desculpem, obrigada. Para compartilhar é só clicar aqui em baixo, certo? Pois é, mais fácil. Só abrir o documento. Uhum. Já estão a ver alguma coisa? Não, Dina, ainda não. Estamos a ver a ti, Dina. E agora? Agora já parece que vai começar a aparecer. Já se vê. Isso, já estamos a ver. Quer dizer que não estou a ver nada. Já estou. Então, o meu tema é o Clube das Letras, que é uma atividade que nós desenvolvemos na escola no âmbito das AECs. E o objetivo era tentar perceber de que forma, e só que o funcionamento desta atividade é só por período. E o que nós notamos é que esta atividade deveria ter uma continuidade, porque quando nós podemos começar a colher frutos é quando há uma interrupção e mudamos de turma no período seguinte. E então, o que eu queria estudar era tentar perceber de que forma é que o Clube das Letras pode contribuir para incentivar o gosto ou o prazer pela leitura. De que forma as atividades podem contribuir a incentivar o gosto, prazer? Uhum. Okay. Nós o que fazemos são atividades de promoção de leitura. Normalmente funciona como um clube. Só que este ano funciona de uma forma diferente porque não pode haver rotatividade das atividades e porque eles também não podem tocar em nada do que nós levamos. Nós, no ano passado, costumávamos organizar a sala por áreas. Tínhamos uma área de jogos em que eles podiam construir histórias, tínhamos dados para construir a história, tínhamos uns cartões, depois tínhamos outros jogos só de construção de palavras, pronto, tinha tudo a ver com a história. E partíamos sempre também de um conto, contávamos sempre uma história no início da ação, ou nós,
ou então algum miúdo quisesse levar alguma história para preparar. E tínhamos ainda outra área onde deixávamos um grupo, uma quantidade de livros selecionados por nós, que eles podiam escolher e levavam para contar na próxima sessão. O que acontece é que o que nós notamos é que não é tempo suficiente para podermos fazer qualquer avaliação, porque muitas das vezes há feriados pelo meio e às vezes nem 10 sessões temos. Pronto, e era isso que nós queríamos, o objeto de estudo que eu queria era tentar perceber se pode contribuir para incentivar o gosto pela leitura. E como é que iria fazer a recolha de dados aos miúdos, em vez de fazer, era um inquérito, mas iria tentar fazê-lo, não sei muito bem como, mas numa forma de jogo. Não sei ainda como, mas tinha que ter sempre uma parte lúdica. E 2 inquéritos, um se calhar no início do ano e outro no final do ano letivo, para os pais e se calhar também para os professores, para tentar perceber como é que eles estavam, os miúdos estavam no início do ano e como é que estavam no fim. E os objetivos seriam conhecer, de início, antes de começar o projeto, seria conhecer os hábitos e o gosto de leitura do grupo. Outro dos objetivos seria contribuir para que a leitura seja encarada não como uma obrigação, mas como sinónimo de prazer. E outro objetivo ainda, porque nós somos da biblioteca, era verificar se as atividades do Clube das Letras contribuem também para que eles depois, independentemente de irem sozinhos ou com a família, mas que fossem à biblioteca requisitar livros de forma autónoma. A qualitativa seria através da observação e através, porque nós costumamos sempre registar, filmamos e tiramos muitas fotografias, através da observação e registro de imagem e de som. E fazemos também sempre conversas com eles no final. E o objetivo dessa recolha de dados seria avaliar o grau de satisfação das atividades desenvolvidas ao longo das sessões. E, portanto, o horizonte temporal, quando diz, por exemplo, verificar se o Clube das Letras contribuiu para aumentar o número de visitas e requisições à biblioteca, é feito esta medição é feita através de um primeiro inquérito no início do ano e depois da aplicação de um mesmo inquérito no final do ano letivo, é isso? Não, isso seria, como eu trabalho também na biblioteca, depois, e isto é um meio pequeno, eu consigo saber se os miúdos que vão à biblioteca frequentam o Clube das Letras ou não. É tentar também levá-los a ir de forma autónoma à biblioteca. Em vez de terem só ali naquela hora, durante a semana na escola, passarem eles a ir autonomamente à biblioteca e ir com a família. Sim, eu estou a perceber. Eu só estou a tentar perceber qual é o instrumento que utiliza para medir isso. Aí seria a estatística da biblioteca. Ok. Então tem que se perceber melhor isso, não é? O que é exatamente que vai medir? Vai utilizar como instrumento, já percebi. Sim. Ok. Depois, o que eu ia sugerir aqui, onde diz conhecer os hábitos e gostos de leitura do grupo. Sim. E contribuir para a leitura seja encarada como sinónimo de prazer. Só queria aqui dar uma informação sobre tipos de estudos que se têm feito, em que, por exemplo, se coloca às crianças a pergunta, por inquérito disciplinário ou por entrevista, sobre, por exemplo, os autores que conhecem. Sim. E os gostos e preferências deles, e depois se avalia se no final passam a conhecer mais autores e mais obras. E isso faz a partir de uma lista de autores e uma lista de títulos de livros, para ver se eles são familiares, se lhes é familiar aquele título, aquele autor. E, portanto, o que nós estamos a medir depois também é se eles alargaram o seu conhecimento sobre as opções literárias que lhes são apresentadas. E isso, em princípio, também, de forma indireta, mede os hábitos de leitura, porque tem aqui conhecer os hábitos e gostos de leitura. Comentários para a Dina. Só mais, nós no outro projeto que tivemos, e temos, só que neste momento nós estamos a executar, que é a Estrada da Leitura, nós costumávamos fazer a avaliação através de um jogo da Glória. No jogo da Glória saíam perguntas relacionadas com todas as atividades que fomos fazer lá desde o início do ano letivo. Ok, estou a perceber. Então por isso é que é uma técnica de recolha de dados, estou a ver. Seria um jogo semelhante ou mesmo o jogo da Glória? Sim, quer dizer, não me lembrei de nenhum, mas pode ser o jogo da Glória, pode ser outro jogo semelhante. Ok.
Faz Por sentido. exemplo, nós tínhamos outro jogo que também costumamos fazer, por exemplo, caça aos autores. Esse não é jogo da glória, mas é tipo como havia o caça ao tesouro, nós fizemos o caça aos autores com obras e com autores trabalhados, isso para mais velhos, trabalhados ao longo de algumas sessões. Então já está muito no sentido daquilo que eu estava a dizer. Eu acho que a Lisandra estava a levantar a mão, não sei se era para fazer um comentário. Alguém quer fazer um comentário, questão para a Dina? Eu perdi o início, não consegui ouvir. Fiquei sem saber quais são as atividades que ela quer perceber que contribuem para o gosto, o prazer da leitura. É assim, nós no Clube das Letras, este ano não foi um ano diferente, mas funcionávamos como um clube. E em cada um dava o seu contributo. No início nós perguntávamos sempre, tinha que ter a ver com leitura, com escrita, pronto, tinha que ter a ver com isso. Perguntávamos que tipo de atividades é que eles queriam realizar ao longo das sessões. E nós tentávamos encontrar, quer fossem jogos, alguma atividade que fosse relacionada com o que eles queriam. E agora perdi meu... Já percebi que são essas atividades e isto em contexto de primeiro ciclo, não é? Porque são as AECs. Sim, por exemplo, o ano passado eles também uma das atividades que nós não conseguimos fazer. Eles queriam fazer um jornal. Ora, mas num período não dá para fazer um jornal, porque há feriados, depois há dias que não vamos por algum motivo, e é essa continuidade que nós queríamos, tentar também estabelecer um relacionamento de empatia com eles para que se possa fazer uma coisa... E não vais esclarecer no teu trabalho quais são as atividades que vão servir para, ou não? Sim, sim, sim. Contribuem. Eu senti falta aqui de perceber que atividades são estas, ou seja, que são atividades, já percebi que são vocês que dinamizam enquanto biblioteca, não é? Junto à comunidade escolar, nomeadamente primeiro ciclo, fora do horário escolar deles, porque isto é nas AECs. Sim, nas AECs. Pronto. Então, mas que atividades é que são essas? Eu senti aqui normalmente falta. Parte sempre da hora do conto. Pronto, eu já percebi que são atividades já relacionadas com leitura, não é? Ou com narração, ou com qualquer coisa relacionada com livros também, com... Pronto. Sim, sim. Agora, eu senti falta de me dizeres, haver aqui quase uma exposição de quais é que seriam, não sei se isso faz sentido ou não. Mas por exemplo, as atividades que nós tínhamos o ano passado, tínhamos essa da hora do conto, depois tínhamos um grupo, eles dividiam-se em subgrupos. Aqueles que gostavam de escrever, nós tínhamos uma série de jogos, os dados, aqueles que dá para formar histórias, tínhamos uns cartões. Depois, e tu vais pegar nessa panóplia toda de atividades ou vais escolher algumas? Se calhar vou escolher só algumas, porque senão fica um bocado... Não sei, ainda muito tens aí uma salada de atividades, não é? Acho que vou escolher sim só algumas, porque senão fica muito... Muita coisa. Sim, sim, sim. Aqui na sua análise qualitativa, Dina, tem avaliar o grau de satisfação nas atividades desenvolvidas. Isto tem a ver com a tal observação direta, não é? Sim, sim, sim. Ok. Eu percebo isso, mas como é que vai determinar a forma como avalia a satisfação? É pelo número de vezes que eles iniciam uma interação? Ou também através de conversa, porque normalmente nós também costumamos fazer, de vez em quando costumamos fazer uma conversa sobre o que é que eles têm gostado de fazer, o que é que não têm gostado. Não sei se isso pode ser. Pode ser. Eu não sei se este objetivo de avaliar é a melhor forma de dizer isto, ou seja, será que é mais descrever o grau, descrever a satisfação ou descrever a reação? Ou seja, é um pouco a mesma questão que foi colocada no trabalho anterior. Já está a partir do pressuposto que a avaliação é positiva ou negativa, tudo bem, pode ser, mas talvez seja mais interessante descrever mesmo aquilo que eles dizem sobre as atividades. Sim. Porque aí torna-se interessante perceber porque é que gostaram ou porque é que não gostaram. Não é só o grau de satisfação, não é só se gostaram pouco, se gostaram muito, mas é descrever um pouco o porquê de terem gostado ou não terem gostado, ou terem gostado pouco ou muito.
que é a tal ideia de que quando nós estamos a fazer a investigação mais qualitativa, interessa-nos perceber bem o processo e o conteúdo, mais do que propriamente chegar a um número que se é muito satisfatório ou pouco satisfatório, mas é tentar descrever essa satisfação. Então, Dina também já está orientada. Ou não. E aqui, aqui no tipo de análise, cá em baixo é análise de conteúdo, quer dizer. Aqui em baixo, no tipo de análise, análise de conteúdo. Vai ser feita a partir da sua observação direta, não é? Sim, sim. Professora, posso perguntar, a aula é até às 8h30? Sim, depois temos que ir jantar. Pronto. 8h30 eu acho que é um bom limite. Ok, pronto. E depois eu gostava de apresentar, depois da Lana, e assim gostava de apresentar a ideia, porque não sei se eu estou a ver ideias muito concretas e acho que não consegui elaborar bem portanto, a minha tabela. Então, já lá vamos. Então vamos tentar Ok, obrigada. Eu também gostava de mostrar aquele kit, não é? Pois eu também gostávamos, temos que nos despachar mais um bocadinho. Então. Vamos agilizar então, vá lá. Pronto, ok. Mais rápido. A Dina vai seguir. É seguir a Dina, deixem-me lá apontar quem é que vai querer partilhar. É a Lana. Eu, a Lana. A Lana. A Lana vai a seguir. E a seguir a Lana. Era a Tânia, não é? A Tânia tinha-se manifestado. Sim, por favor. A Tânia e depois. Rita também. Rita, e depois. Silvana. Lisandra. E a Silvana. E a Helena. E a Helena já disse antes. E o Bruno. E o Bruno. O Bruno também. O Gabriel ainda não? Também. Temos que fazer mais umas contas. É preciso estabelecer tempo, então, para as intervenções. Eu acho que não vai ser possível fazer isso. Então, vamos lá ver uma coisa. Vamos tentar fazer a Lana, a Tânia e a Rita, e depois ainda nos ficam a faltar 5 pessoas. Acho que isto não é execuível até às 11 da noite. Portanto, eu ia propor um encontro amanhã para tentarmos finalizar, porque eu acho que todos estamos muito a ganhar com os comentários uns dos outros. Sim, agora não sem sei dúvida. qual é a disponibilidade de toda a gente, obviamente. Mas eu iria propor, deixem-me só ver, porque eu acho que tenho qualquer coisa amanhã a esta hora. A minha mãe faz anos hoje e a filha desnaturada está cá nas aulas. Não, eu por mim poderia amanhã à mesma hora. Qual é a vossa disponibilidade? Pode ser. Pode Quer ser. dizer, Sim, pode que ser. seja um pouco mais tarde. Eu não tenho a certeza, não tenho a certeza se amanhã à mesma hora poderei. A Sandra. Sim, não vou estar por casa. E é Então, possível que não tenha acesso à internet, é só onde vou estar. então depois logo vemos, está bem, Sandra? Temos Ok. que tentar avançar. Lana, força. Então vamos. Compartilhar a tela. Pronto, quando tiverem a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Já? Pronto. Pronto, o tema, a princípio, né, seria: quem escuta um conto aumenta um ponto. Eu queria fazer uma reflexão sobre a performance do contador de histórias. Na verdade, não está bem escrito. Como ela pode influenciar na postura crítica do escutador. Pronto, não sei se ficou complicado isso. Está um pouco longo, mas a gente já lá vai. Está bem. Vamos lá também primeiro ver o resto da tabela, está bem? Pronto. Parte do pressuposto que eu sou atriz, não é? Não sou educadora,
Então, o meu questionamento, na verdade, é a performance do ator, como um ator poderia... Pronto, que um contador de histórias, ele pode ser um contador de histórias tradicional, ele pode ser o avô, a avó. Eu, na verdade, estou falando do contador de histórias profissional, não é? Aquele que recebe por isso, não é? Que faz que realmente, pronto, que vem desse trabalho. Então é a performance como ele estuda essa performance, como ele emprega a voz, como ele emprega o corpo, e como isso pode influenciar na postura crítica do escutador. Então, o que eu quero chegar vamos lá, deixa eu falar primeiro. A parte quantitativa seria um inquérito por questionário, e aí eu queria contadores de histórias em geral, todos os contadores de histórias, pronto, e nisso eu queria analisar as estratégias performáticas, ele sendo profissional ou não. Eu queria analisar se eles têm... se eles têm uma intenção de ser performáticos, de utilizar a voz, de utilizar o corpo, de utilizar o silêncio na contação da história, de utilizar o olhar, não é? E como ele se utiliza do público, não é? De quem tá a ver. Essa seria a parte quantitativa. A qualitativa, pronto, tem uma análise documental, com livros, artigos, e eu vou conceituar, né, o conceito de performance, o conceito de espetacularidade, o conceito de linguagem poética, e eu queria colocar uma adenda do método de Bertolt Brecht, que tem muito a ver com isso, que ele quebra a quarta parede, e ele conversa muito com essa história da crítica, não é? Ele coloca o escutador como um personagem atuante dentro do espetáculo, não é? Ele precisa ter, para Bertolt Brecht, ele tem que argumentar, não precisa falar, mas ele tem que ter uma postura crítica também a observar o espetáculo. Certo, aqui eu diria o seguinte, Ana, eu estou a perceber aquilo que quer dizer com a análise documental. De qualquer forma, aqui temos que fazer uma distinção, que é a seguinte: aquilo que está aqui a enumerar, de facto, são fontes que já existem, ou seja, está a listar um número de coisas que vai ter que fazer para a sua revisão da literatura, não são propriamente dados que vai recolher. Não são dados em primeira mão que vai recolher, já são dados existentes. Exatamente. E, portanto, é diferente quando nós estávamos, por exemplo, há pouco a dizer que se podiam, já não sei quem, podia fazer uma análise temática dos livros. Isso é uma análise em primeira mão, porque não é uma coisa que esteja feita. Ou seja, esta parte documental para si, de facto, como objetivos, os objetivos que aqui colocou fazem parte da sua revisão da literatura e não da sua análise documental, como técnica de recolha de dados. Entende? Entendo. Ok, mas depois já lá vamos pensar o que é que poderia pôr aí. Está bem, está bem. Ok. E pronto. E as entrevistas eu iria para o contadores de histórias profissionais, eu quero perceber a história da vida do contador de histórias e se ela influencia na sua arte de contar. Quero perceber as técnicas utilizadas do contador de histórias, as que são repetitivas, as que são intencionais, as que não são intencionais. Quero refletir, enfim, sobre a relação de como, da procura do texto, de como ele trabalha o texto, de como ele expõe o texto e da resposta disso tudo, não é? E da resposta do público. Por que é que estes são contadores de histórias profissionais e os outros são só contadores de histórias? Pronto, porque na realidade eu pensei, pronto, quando eu estava elaborando isso, eu pensei em colocar em geral, porque eu queria, pronto, talvez não faça sentido, agora vendo. Posso dar uma ajuda? Pode, eu claro. acho que há uma diferença entre os contadores de histórias de cepa tradicional, porque eu também coloquei isso no meu trabalho, de cepa tradicional, e os contadores de histórias profissionais. Os de cepa tradicional são os contadores de histórias criados num ambiente onde desde pequenos foram habituados a ouvir histórias, e aquele ambiente
faz parte do ADN deles. Eles contam porque contam sem nenhum intuito performativo. Como tu estavas a dizer, Lana, sem utilizar aquelas linguagens que o ator não, o contador adquire, sem a linguagem propositada para o público ver a história. E o contador profissional recebe, aí é a principal diferença, recebe pelo seu trabalho de contar a história. Eu acho que é essa a principal diferença. Também usei isso no meu trabalho. Eu concordo com você em parte, porque, na verdade, ele é performático. Ele aprendeu com o avô dele algum tipo de performance na hora de contar. A gente percebe que, por exemplo, eles dão pausas, eles mexem o olho, e é um pouco diferente de quando eles estão falando no dia a dia, quando eles vão cozinhar, quando eles vão fazer outra coisa, não é? Então, querendo ou não, existe uma performance ali que não é estudada, não é intencional. Pois, não é adquirida, mas pronto, mas sim, existe uma diferença, porque uma coisa é você ser pago, outra coisa é você não ser pago, não é? Você contar, pronto, tem uma tradição naquilo. Mas, olha, eu com certeza devo ter pensado o porquê de fazer isso. Mas esse aspecto não influencia a tua investigação, seja profissional ou não. Eu acho que ela tem aqui, é pano para mangas, o que ela tem aqui. É muito, eu acho que ela precisava de afunilar exatamente o que ela quer perceber na performance do contador de histórias. Que eu já percebi que é a forma como o escutador recebe a comunicação do contador de histórias. É isso que tu queres, não é, Lana? Sim, na realidade eu só quero mesmo uma reflexão, não é? Eu não quero, uma reflexão se existe essa troca, não é só do escutador. Na realidade não é só do escutador, na verdade eu acho que eu acho que é do contador. Eu estou muito confusa, Lana. Eu também. Eu também. Duas coisas diferentes. Sim. É que, por um lado, tem os contadores, mas depois, no seu título, diz como é que podem influenciar na postura crítica do escutador. Claro, e então, tem toda a razão. Fazer entrevistas aos escutadores. Claro. Não é? Claro. Aqui poderia funcionar, mas também há outra questão aqui. Eu nunca colocaria influenciar, mas, por exemplo, compreender a relação que se estabelece entre o contador e o escutador. Qualquer coisa desse tipo. E para perceber essa relação, então teria que ter, por um lado, os contadores como participantes e, por outro lado, também os escutadores como participantes, para poder tentar perceber, através de entrevistas, por exemplo, como é que os escutadores se posicionam em relação ao contador. Sim. Não eu teria que... sim, eu abandonei o escutador, na verdade, não é? Deixei ele perdido. Exato, portanto, este aqui não reflete essa relação entre o contador e o escutador, portanto, vai ter que pensar um bocadinho melhor nisto. Tá bem. Ok. Ok, mas isto já está um esboço, não é? Pois. Agora vai ter que afunilar mais para ser mais específico como é que pode chegar a esta relação. Sim, mas isso, pronto, foi depois de várias indas e vindas, pronto, eu coloquei tudo que veio à minha mente, coloquei, para depois ir realmente afunilando. Talvez por isso também eu não tenho tanta certeza, eu sei que é isso, mas não sei realmente, dentro disso, o que eu realmente quero, não é? Porque se fosse para fazer isso, ia demorar anos e anos, não é? Se for... Tá bem. Vou só pôr aqui uma nota no título, na relação entre o contador e o escutador. É isto mais ou menos que tem que captar, que relação se estabelece entre o contador e o escutador. Tá bem. Ok. Lana, espero não estar a pressioná-la, mas de facto nós temos que avançar. Vamos. Vamos ter a oportunidade de continuar a falar sobre estes projetos, está bem? Tá bem. Eu tinha aqui na minha lista a Tânia. Sim. Então eu vou partilhar. Posso, professora?
Ora, vamos ver se estão a ver. Não sei se estão a ver. Estamos a ver. Estão? Professora, isto está uma grande salada de fruta. Eu fiz... Pode só pôr o título, que não dá para perceber o título. Esperem. É que eu segui aquela tabela que a professora Luísa enviou. Deixem ver se eu consigo ir para trás. Então, o título está aqui atrás. Agora puxa para isso. Obrigada, pronto. Tânia. Ok. Então, de que forma são representadas as figuras femininas nos contos tradicionais portugueses? Mas isto acaba por ser um bocadinho... portanto, não é muito concreto, não é? E então, depois pôs aqui... Eu queria depois concretizar esta problemática de que forma? Era avaliar... A forma que eu iria concretizar esta problemática era na parte quantitativa, na análise quantitativa, onde, de certa forma, poderia ver como é que os contadores de histórias atualizavam a representação feminina nas histórias. Eu é que não consigo ver bem, vou tentar minimizar. Pronto. Depois, na parte qualitativa, se calhar era apenas uma introdução sobre a figura feminina, como é que ela é tratada na narrativa tradicional, e depois tem aqui alguns estereótipos da mulher, a santa, a sábia, a gulosa, e depois tinha aqui... uma possibilidade que seria um estudo comparativo entre a estrutura de alguns contos, não é? E alguns paradigmas sociais do momento em que eles surgiram. Que também seria, se calhar isto seria um bocadinho complicado, saber em que momento é que eles surgiram. E depois um último tópico, já na análise qualitativa, né? Reconhecer as representações femininas como reflexo de uma cultura. E eu reconheço que isto está muito... Estou a perceber. Acho que estou a perceber. Uma primeira pergunta. Entrevistas por questionário, o que é que quer dizer com isto? Portanto, seriam entrevistas a contadores de histórias e seria com o objetivo de obter respostas sobre o que é que eles pensam sobre estes contos sobre mulheres. Há muitos contos sobre mulheres, a mulher que bebe o vinho todo da adega, a mulher que encontra um pobrezinho no caminho e até transforma a vida dele porque é uma santa. Pronto, e saber o que é que eles... Então eu diria que são só entrevistas, não é? São entrevistas e depois a sua análise é uma análise de conteúdo das entrevistas, não é? Sim, e eu se calhar tenho aqui duas vertentes, isto para já está tudo muito confuso na minha cabeça, como vocês já viram. Portanto, há duas dimensões, que é, uma é mais sociológica, não é? Ver o conto assim numa perspectiva sociológica, e depois o outro é mais na perspectiva literária, e eu não me posso estar a dividir pelos dois lados. Não é? Porque estar a ver, por exemplo, quando eu falo em onde é que eu pus comparar os contos e a sua estrutura com paradigmas. Exato. Aqui vais-te alargar imenso, não é? Perdão. Cortar, não é? Tânia? Exato. Se calhar era, não é? Não sei, a professora é que sabe, mas eu acho que isto já é muita coisa. Olha, escolhe algumas obras, Tânia.
Podes sempre, em vez de ser assim de forma abrangente, podes escolher. Ir mais para a parte literária, não é? Só da escolhias, exato, não é obras neste caso, até são textos que tu queres, não é? Escolhias uma meia dúzia de textos, ou por exemplo, escolhias o tipo de mulher que querias, não é? Este estereótipo. Tipo de mulher, exato. É? Ou 2 ou 3, e cingia-me a isso, senão tu nunca mais sais daqui. Exato. Acho muito interessante o teu tema, mas. É muito abrangente. Tem que se delimitar um bocadinho isto, está bem? Até podes fazer as duas coisas, que é cruzares a escolha da mulher, não é? Do estereótipo, versus a escolha de meia dúzia de contos, como é que a mulher é vista. E depois tens que ir à parte também do contexto histórico. Pois, aí é que está. Pois, e por isso é que eu fui, tal como tu, Lana, eu fui também aos contadores de histórias de cepa tradicional, por exemplo, o Zé Craveiro, que é de Montemoro Velho, ele é de cepa tradicional, não, portanto ele é muito genuíno e aquilo que ele conta é o reflexo da cultura dele, daquilo que ele ouvia na aldeia dele. E há outros contadores, não é, de profissionais que contam contos contos do mundo, não necessariamente da cultura. E aqui o que é que quer dizer com os aspectos mais valorizados no texto? No texto estamos a entender este texto como o texto oral do contador? Olha, eu nem pensei bem quando escrevi isto. Tânia, eu por acaso também estou aqui assim um bocado confusa, não sei se prestei a atenção toda. Quando tu falas das representações, é da forma como o contador conta, quando se refere à pessoa feminina, ou o texto em si? Não, é a representação da mulher, a representação da figura feminina. Mas na própria... Não é na performance. No desenrolar do texto, vá lá. Não, é mesmo na narrativa, em termos de narratologia, como é que ela está descrita, como é que... E por isso é que eu ponho ali algumas figuras, os tipos, não é? A santa, a sábia, a gulosa, a linguaruda. Que os contadores de histórias é que te podem, de certa forma, ajudar a responder essa questão? Não sei, só estou a tirar para o ar. Sim, eles têm não direi um portfólio, mas têm sempre uma grande... Um repertório, exato, um repertório grande. Tem uma percepção. Mas então aí, Tânia, eu diria que nesta sua análise documental, que me parece de facto que tem que delimitar, depois o que tem que arranjar aqui para a parte das entrevistas com os contadores será algo que vai de encontro a reunir dados sobre o que é que eles valorizam na sua performance, não é? Como contadores, e o que é que valorizam nas próprias histórias que escolhem contar, não é? Sim. Eu falo nos contadores de histórias porque eles têm mais percepção daquilo que existe na oralidade. Sim. Não é? Na oralidade, porque já fixado na escrita nós temos mais facilidade em procurar, mas na oralidade penso que os contadores terão mais têm mais riquezas guardadas do que eu. Pois eu estou a perceber, alguém me está a perguntar qual é o seu tema, porque não se vê. Eu estou a dizer que é qualquer coisa relacionada com representações femininas. Está aqui, de que forma são representadas as figuras femininas nos contos, depois falta aqui orais, nos contos orais tradicionais portugueses. Então pronto, é mais ou menos isto. Relacionado com... Ok. Então, sim, parece-me muito interessante. Parece-me que
quando temos que afunilar esta parte da coluna da direita, também temos que fazer com que estes objetivos da análise documental, de alguma forma, estejam relacionados com os objetivos da parte das entrevistas aos contadores, certo? Ok. Eu estou aqui a escrever, não estou a escrever ali, mas estou aqui a escrever no papel. Okay. E, portanto, destrinçar aquilo qual é a parte mais valorizada na performance e qual é a parte que eles valorizam na própria seleção das histórias, não é? Eles fazem uma seleção das histórias que contam. E nessa seleção também temos que perceber se é uma preocupação deles transmitirem algo sobre o universo feminino, não é? Exato. Ok. Ok. Então, agora, se a Tânia não se importa... Sim, obrigada. Fica aqui a cozinhar estas ideias na cabeça e nós vamos... está sempre... ficam sempre gravadas as aulas. Ponho sempre as aulas no Zoom. Ok. Está bem? Portanto, fica tudo no Zoom. Ponho sempre. Então, agora, se a Tânia não se importa, partimos para a última pessoa de hoje, que é a Rita. E amanhã fazemos outra sessão, está bem? Sim. Ok? Obrigada, professora. Obrigada a nós também. Força, Rita. Tenho que... Deixa eu ver se é uma coisa aqui. Ora. Partilhar a tela, está aqui. Não sei se já estão a ver. Estamos, sim, senhora. Pronto, eu comecei assim, fiz assim uma coisa toda bonita e depois coloquei aqui um título enorme, e conto depois com a vossa ajuda para pôr isto mais pequenino. Que é, como é que a contação de histórias, e nem sei se o termo correto é este, contação de histórias, pode, através do método sintético, não sei, não estou só a falar com professoras, portanto, o método sintético é um dos métodos utilizados para ensinar a ler e a escrever. Portanto, como é que a contação de histórias pode, através do método sintético, funcionar como mnemónica para a aquisição da leitura e da escrita? Basicamente é assim, eu falo da minha prática, sempre que vou introduzir, uso o método sintético, está claro, que quando introduzo uma letra e posteriormente a sílaba, não é? Pronto, o fonema, o grafema e depois o aglutino com o método silábico, trabalho sempre uma história e tudo à volta dessa história está relacionado com a letra que vai ser introduzida e depois trabalhamos a matemática e todas as áreas disciplinares que estão relacionadas. Pronto, eu estou um bocado aqui atrapalhada porque eu, por mais que a minha cabeça já deitava um bocadinho de fumo, mas eu não consegui encontrar aqui uma forma de fazer uma abordagem quantitativa e portanto só fui à qualitativa e não sei se estarei a fazer assim uma coisa. Pronto, sendo assim, as técnicas qualitativas, portanto, era a observação participante, uma vez que eu sou um dos elementos da turma, não é? Sou a professora da turma, são alunos do primeiro ano, portanto, aqui nos participantes também tinha que me colocar a mim, não é? Pronto. Ok. Já uma coisa que me tinha escapado. Pronto, e depois também pensei numa entrevista semi-estruturada, vá lá, não sei se penso que faz sentido, não é, neste aspecto, porque há sempre alguma coisa que eles podem dizer e que é importante esmiuçar, não é? Aos meus 20 alunos, são 20. Pronto, os objetivos, aqui nos objetivos é que eu acho que andei para aqui a derrapar, porque não consegui pôr em palavras aquilo que me vai dentro da cabeça. E então, por um lado, compreender o impacto da contação de histórias na aquisição da leitura e da escrita. Quando falo em contação de histórias, é assim, eu não uso o livro, portanto, eu apresento-me, eu exibo-me, como eu costumo dizer, eu exibo-me para os miúdos, conto a história, tento fazer a coisa o mais apelativa possível, não é? E o livro aparece depois. Pronto, portanto, quando eu falo aqui da contação de histórias, não é ler histórias,
é contar história mesmo, apresentar. Pois. E acho que aí é que faz a diferença, pronto. Depois, compreender-se a relação entre a contação de histórias e a facilidade na aquisição da leitura e da escrita, pronto. E se a contação de histórias melhora o desempenho dos alunos no processo de leitura e escrita. Pronto, é assim, eu creio que sim. Pronto, já tenho alguma experiência, já me passaram alguns primeiros anos pelas mãos e pronto. Por outro lado, na questão dos miúdos, seria reconhecer as representações dos alunos no que diz respeito à contação de histórias, portanto, se gostam, se não gostam, se é interessante, se não é, se sentem, e por outro lado, se eles sentem que os ajuda quando têm que se lembrar de alguma letra ou de... Exato. Uhum. Pronto, e o tipo de análise seria análise de conteúdo em ambas as técnicas, portanto, eu não sei se acham que isto tem pernas Eu acho para... que sim. Eu acho que é muito interessante. Parece-me o seguinte, parece-me que da parte da entrevista faz-me sentido completamente todo aquilo que listou aqui. Conhecer as representações dos alunos no que respeita à contação de histórias, como é que eles veem isto, e perceber se os alunos reconhecem a importância da contação como mnemónica para a memorização. Também me parece que se consegue completamente captar através de uma entrevista semi-estruturada, porque tem que depois definir os seus campos, etc., as suas categorias de análise. Agora, aqui nos objetivos da sua observação participante, o que me parece aqui mais complicado é chegar aqui a esta compreensão de como as histórias melhoram o desempenho dos alunos. Sim, não é? É difícil de recolher dados assim. Não é? Bom, portanto, aí é que me parece mais complicado. É difícil de tirar conclusões assim, não é? É muito vago para que se possa conseguir dizer assim, foi por isto. Exato. E por isso é que aqui talvez tenha que pensar melhor como é que vai estudar esta realidade. Será que pode também aferir de alguma forma a memória deles para esta memorização à medida que vai contando as histórias? Não sei. Memória em que aspecto? De que forma que eles memorizam a história? Exato. E que se recordam da história? Exato, a forma como eles recordam da história. Será que a forma como eles recordam da história lhe diz alguma coisa sobre que relação é que isso possa ter depois com o desempenho deles? Percebe o que eu quero dizer? Sim. Tem que ir mais por aí, ou seja, tentar perceber que sentido é que eles fazem disto e que relação é que há depois na aquisição da leitura e da escrita. Ok. E não é tanto o impacto, não é? Porque, vá lá, para nós percebermos bem o impacto e percebermos bem que o impacto se deve à contação de histórias, nós teríamos que ter outros grupos de crianças que não participassem nesta atividade e depois comparar. Está a perceber o que eu quero dizer? Exato. Talvez não seja isso tanto o que nos interessa, mas talvez até perceber melhor quais são os aspectos que para eles são mais pertinentes na história, o que é que eles memorizam mais, o que é que para eles será uma pista para depois se lembrarem melhor daquele fonema e daquele grafema, não é? Ok. Está bem? Está bem. Eu vou refletir. Exato. Sobre isto. Boa. Está bem. Está bem, Rita? Sim. Ok, boa. Algum comentário para a Rita? Já ultrapassámos o tempo. Não, mas podem fazer um breve comentário, se alguém tiver algum breve comentário, não? Não. Então vamos ficar por aqui, vamos jantar. Amanhã, corrijam-me se eu estiver errada, mas amanhã vamos dar a oportunidade à Lisandra, à Silvana, à Helena, ao Bruno, ao Gabriel e à Sandra para partilharem. Está bem. E, portanto, vai ser mais ou menos o mesmo número de pessoas que foi hoje, portanto acho que amanhã vamos ter mais 1h30, mas vai ficar tudo mais tranquilo e depois vocês vão ter tempo de amadurecer as ideias até nos voltarmos a encontrar em maio. Portanto, também não podem encarar isto como a minha tabela tem que ficar pronta hoje. Está bem? Portanto, não se assustem. Ok? Ok.
Então vá, bom jantar. Até amanhã. Até amanhã. Ok, tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Bom descanso. Obrigada. Boa noite. Deus.